Bem-vindos ao LesteCast, o podcast que traz mulheres, negócios e beleza. Mulheres que estão à frente dos seus negócios, mulheres que fazem histórias. Além de ser uma mulher linda, ela tem o mesmo nome que eu. Então, se em algum momento você estiver confuso quem está entrevistando quem, tá tudo certo, porque Patrícia Rodrigues foi demais, né? Mas seja muito bem-vinda, Paty. Obrigada. Eu quero que você transborde aí na vida dessas mulheres e conte tudo pra nós. Primeiro, eu queria que você fizesse uma apresentação de quem é a Patrícia e exatamente o que você faz. Sou Patrícia Rodrigues. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui falando com você e com outras mulheres empreendedoras. Eu sou a Patrícia Rodrigues, sou mãe de 3 filhas, sou psicoterapeuta e sou especialista em educação emocional para mulheres. Então eu ensino mulheres a se reinventarem, fazer do limão a limonada, renascer das cinzas. Também sou especialista em demandas emocionais profundas como depressão, ansiedade, compulsão alimentar e síndrome do pânico. Então eu atuo ali com a mentalidade da mulher porque eu entendi que a primeira coisa que a mulher precisaria para avançar, para se reinventar, era trabalhar a mentalidade. Então eu me especializei nisso e eu trabalhei primeiro em mim para que eu conseguisse passar isso adiante. Então essa sou eu, trabalho todos os dias com mulheres e eu sempre falo que o nosso corpo só chega até onde a nossa mente alcança e eu vivo o que eu prego todos os dias. Anota essa frase, você aí que está assistindo, porque é muito legal, né? A mentalidade é o ponto de partida, né, Paty? Porque assim, ó, já tô Paty. Porque eu acho que tudo começa aí, né? A mentalidade que te coloca no lugar que você quer, te coloca naquele formato profissional, pessoal, tudo é como a gente pensa, né? Desde as pessoas que a gente atrai na vida da gente, eu acredito muito nisso. E antes de qualquer mudança, a gente tem que, né, cuidar da nossa, porque senão não tem o que resolva. E você sempre trabalhou só com mulheres desde a sua formação, ou você, depois de um tempo, falou, não, vou me dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de mulheres? Então, eu acredito muito que a minha missão seja com mulheres, porque além de trabalhar com mulheres, eu tive 3 meninas, né? Gente, então, a missão muita calcinha, né? Mesmo, muita calcinha. Então, eu me apaixonei por esse universo, porque nós mulheres temos algumas dificuldades que o sexo masculino não tem. Então eu fui observando, eu fui estudando, eu fui analisando e eu passei por muita coisa na minha vida, de traumas, de abusos, de tantas privações, né, negligência, que eu precisei primeiro fazer em mim. Então hoje o meu foco são mulheres, mas de 10 pessoas que eu atendo, 9 são mulheres. Um ou outro são homens, porém sempre indicação dessas minhas seguidoras ou mentoradas. Gente, porque assim, tudo a gente traz à nossa vida, eu vejo por mim, né? Porque desde o jeito que eu falo que eu sou a pessoa mais resiliente que eu conheço, né? Hoje uma amiga minha me chamou de negativa. Nossa, falei, gata, eu nem me emociono, porque eu realmente não sou. Você pode me chamar do que você quiser. Não abala. Não abala. Né? Porque não conecta com não quem você realmente e aí eu realmente não trago, né? Mas é uma amiga querida minha, hoje a gente conversando de manhã, e aí ela falou assim, Patrícia, e aí eu me vi naquele, falei, nossa, tô só eu e ela aqui, aí você se mostra um pouquinho frágil. Mas hoje em dia, a mulher nem isso pode, né? Porque assim, só porque eu falei, dei uma reclamadinha, que eu também sou filha de Deus, né? Ela falou, nossa, que negativo esse como é que ela falou pra mim? Esse rótulo de vítima não combina com você. Eu falei, não, só um minutinho agora. Porque eu falei, olha como a gente é, né? Ela é uma mulher como eu, ela trabalha muito, deslanchou na carreira profissional, mas a gente, as pessoas que nos veem, vê como uma pessoa forte, inabalável. Ela aguenta, ela nem precisa. Não, pode deixar que ela não vai nem se importar com isso, ela tá fazendo de novo. Então, assim, isso também é ruim, né, Paty? Porque às vezes a gente é tão forte, que às vezes você chora por um motivo, você fala, nossa, eu ainda choro. Eu tive fases assim. Você se culpa, por se permitir ser vulnerável. E, meu Deus, né? A gente também
pode, né? Porque hoje essa coisa do empoderamento da mulher, a mulher não acaba reprimindo coisas que não faz sentido, né? Você pode também sofrer, você pode também ficar chateada, triste, se decepcionar, que é uma das coisas que acontecem com a gente, não sei se vocês sabem, mas e o que é duro, né, nessa questão é entender que sim, você pode continuar tendo, porque uma coisa é a fragilidade, outra coisa é a feminilidade, tudo diferente, tudo né? Diferente, tem momentos certos pra ela entrar. Porque você é toda feminina no caso. Eu me visto toda feminina, mas eu não sou a pessoa mais princesa. Então, porque a vida me colocou... A vida nos forjou dessa maneira. E eu tenho que resolver as coisas, ir pra frente e fazer. Então, por muitas vezes, eu tomo a frente de homem fácil, assim. Tanto que outro dia eu fui jantar com um colaborador meu, eu peguei a chave do carro, eu nem cogitei a hipótese dele dirigir, e aí, tipo, chegou a conta, eu já aqui, não sei o que lá, já peguei. Então, assim, não precisa, né? Porque ele falou, Paty, calma, deixa eu pagar a conta, né? Eu falei, nossa, né? Pô, tá bom. Mas, assim, essa coisa de, né, eu exercer isso e tomar esse cuidado é legal mesmo. Mas só que, às vezes, a gente é julgada e não é nem por mal, é porque realmente a gente precisou dessa força, é o que você falou. Muitas vezes a gente vive tanto palco, porque eu sempre trago para as minhas seguidoras o seguinte, para que você tenha um bom palco, resultados, para que você tenha a vida que você merece no palco da vida, você precisa trabalhar o seu bastidor. E é no bastidor que a gente chora, no bastidor que a gente sofre, no bastidor que a gente aprende novas coisas. E sim, quando nós fomos muito machucadas, quando a gente passou por muitas provações, a gente desenvolve um sistema de segurança para que nós possamos viver e avançar. Então muitas mulheres se vê nessa virilidade, dificuldade de ser mais feminina, dificuldade em aceitar, ter esse cuidado. Estava falando com uma das minhas pacientes agora, antes de entrar, que ela falou justamente isso. Paty, eu comecei a perceber as minhas sabotagens. Então, quando alguém oferece uma gentileza, eu não consigo aceitar, eu falo não, eu recuso. E eu comecei a perceber isso. E foi exatamente o que eu falei pra ela. De início, vai ser desafiador você aceitar gentilezas, mas se você quer entrar na sua feminilidade, abaixar mais sua virilidade, você precisa se colocar pronta para isso. Então eu falei para ela, é simples, mas não é fácil, porque mas a gente aprendeu é um exercício. a ser forte. Exatamente, a gente aprendeu a ser forte. Então você falou, você é bem feminina. Eu também tenho uma virilidade muito alta, porque eu cuido das crianças, eu faço gestão da casa, faço gestão da empresa, faço gestão dos pacientes. Você é mulher, né? Rede social, resultado. Então assim, são milhares de coisas acontecendo. Ontem eu fui dormir 11 horas, eu acordei 5h30. Sim. Porque então o dia acontece, a gente precisa ter esse desenvolvimento. Porque imagina só, nós sermos fracas, vulneráveis e vítimas com o mundo acontecendo. A gente não existe ser, como, né? Mas é injusto quando a gente não é essa pessoa e aí por você achar que tá ali num lugar de segurança ou com uma pessoa ali que você confia e você fala, né, de uma dificuldade sua ou de, nossa, tá pesado pra mim, tá acontecendo tal coisa. E a pessoa fala, nossa, para com isso. Já te dá outra chulapa, né? Então, sabe que eu hoje cheguei a uma conclusão, gente? Se você tem um problema, procure uma terapeuta ou um advogado. Porque tem gente que só essas duas pessoas vão te entender. Mas é verdade. Mas tem coisa que não adianta você compartilhar, porque a pessoa não vai te agregar, né? Não vai te ajudar e ainda bobeou, ela deixa você com mais um problema, né? Mais dúvida, mais conflito, se sentindo, sempre falo, né? O cocô do cavalo do bandido. Sempre. E você, como é que você cuida, assim, dessa questão? Porque, assim, você tem uma etapa de tratamento, de treinamento, de desenvolvimento dessa mulher, ou ela traz uma dor e você vai trabalhar aquilo? Você tem algum programa referente ao desenvolvimento de mentalidade, assim? Hoje eu tenho 3 formas de atender essa mulher. Eu tenho os acompanhamentos presenciais ou online e eu tenho o curso que é a Mulher Ladovi, junto com a imersão. Então, nos acompanhamentos individuais, que eu falo que é 1 a 1, eu tenho o atendimento TRI, né, a abordagem TRI, que trata de demandas mais profundas, que a gente não consegue controlar. Então, depressão, ansiedade, tudo aquilo que vai para o fisiológico você não controla. Então, eu tive uma crise. Nada que o outro fale vai te ajudar. Então, eu
trato aquilo ali, eu entendo o que está por trás dessa demanda, trago uma compreensão e reeduco o sistema emocional dessa mulher. É uma terapia mais breve. Então, eu ia perguntar se tem a ver com essa terapia breve. Tem. Porque é legal isso, você mostrar isso. Porque eu, por exemplo, se pensar assim, vou fazer uma terapia a longo prazo, não que você queira um resultado, mas que ela te dê essa... Hoje em dia, eu acho que falta muito nos profissionais mostrar essa didática, essa formatação nova de trabalhar. Então, colocar um prazo mesmo ali. Prazo. Porque, gente, prazo resolve a vida. Resolve a vida. E para nós que somos mulheres objetivas, a gente quer as coisas para ontem. Então, eu tenho esses dois tipos de atendimento. A TRI, que é uma terapia mais breve, então ali em 3 meses, são 3 sessões. A cada mês a gente passa por uma sessão. E tem o acompanhamento terapêutico, que já não são para mulheres que têm conflitos extremos. São para mulheres que querem se desenvolver. Então, eu estou passando por um divórcio, eu estou passando por uma situação profissional que eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero melhorar pessoalmente, eu quero ser mais feminina, eu quero me organizar melhor. Aí eu faço um acompanhamento semanal, quinzenal ou mensal com essa mulher. Então a gente vai do ponto A ao ponto B em algumas sessões, né? Eu sempre converso ali na avaliação para entender qual é a melhor dinâmica para ela. E temos o online, que é o curso Ladovi, que são 16 aulas dentro de uma plataforma exclusiva para ensinar essa mulher a como ser uma mulher Ladovi. E o que é uma mulher Ladovi? O que é uma mulher Ladovi? Eu desenvolvi, né? Durante todos esses anos eu peguei todas as coisas que as mulheres desejavam ser e que eu também desejava ser. Então, 3 coisas que a gente quer ser. Magra. Ai, gente. Aliás, não sei por que eu aceitei essa convidada, né? Muito boa tarde. Porque quando a convidada é mais magra que a apresentadora, fica um conflito aqui. Ainda Paty. Ela vai sair daqui, ela vai querer me pegar lá fora, né? Na saída. Então a gente quer ser magra, a gente quer se olhar no espelho, se ver bem, bonita, a gente quer ter uma boa autoestima. Então, magra ou gostosa, rica, bem-sucedida, próspera financeiramente, que é isso que nos dá segurança para ser a mulher que nós nascemos para ser. Sim. E amada, a gente quer ser amada. Então eu desenvolvi o método Ladovi. O Ladovi, cada letra significa algo. Então L é de linda, uma mulher linda. E eu não tô falando de padrões de beleza, cada um tem um padrão. Sim. Você trabalha com beleza, você sabe. Mas é despertar a sua melhor versão para você se ver linda, você ter uma boa autoestima. O A é de atraente. Sabe aquela mulher que atrai? Você olha pra ela, você não sabe o que ela tem, mas ela te atrai. Ela é atraente, ela é magnética. O D de desejada. Então, você ser uma boa profissional, você é desejada pelo seu trabalho. Uma mulher que é desejada para ter um bom relacionamento. Uma mulher que é desejada. Né? A pessoa dela em si é desejada para vários sentidos. Que é desejada na presença, né? Como se tornar essa mulher? O O é de ouvida, então é uma mulher que traz autoridade. Porque para você ser ouvida, você precisa trazer autoridade, ter resultados, que é o resultado que te traz autoridade. Então tem muitas mulheres que não conseguem ser ouvidas, tanto no âmbito profissional, pessoal, ela só passa batida, as pessoas não dão muita atenção. Então como ser ouvida, o V é de vista, sabe aquela mulher que chega sem dizer uma palavra, ela já cria um impacto diferente, você olha e fala assim, nossa, ela tem uma presença de impacto essa mulher. Então isso é muito interessante. E o I, que é de interessante de fato. Para você ser uma mulher interessante, você precisa desenvolver sua inteligência e algumas habilidades, porque eu sempre falo que a beleza ela te abre portas, mas é a inteligência que vai te manter lá. Então você precisa desenvolver. Aí eu reuni todas essas letras, desenvolvi um método para eu me tornar essa mulher. Comecei a aplicar nas minhas alunas, nas minhas mentoradas e foi um sucesso, assim, porque é de dentro para fora. Sim. Então o método Ladovi é para te ensinar a ser essa mulher, esse combo de mulher que naturalmente vai ser uma mulher mais confiante, vai ser uma mulher com autoestima, né, nível A, e ela vai conquistar os resultados dela, ela vai abrir as portas que ela quer abrir. Não significa que ela não vai chorar, Sim. não vai passar por dificuldades, mas ela aprende a desenvolver uma mentalidade tão forte que até para que ela passe por esses desafios, ela consiga ultrapassar os obstáculos, porque sempre vai ter, costumo falar, os obstáculos projetados, situações que acontecem na nossa vida que servem para ou nos paralisar ou nos fazer avançar. E quando a gente decide passar por esses obstáculos, nós temos um resultado ali do outro lado. Sim. Então eu ensino essa mulher no online. E aí são 16 aulas, né? É um passo a passo, são ferramentas que você disponibiliza para a pessoa ir trabalhando esses pontos. Exato. São 2 módulos. O primeiro módulo serve para passar princípios para essa mulher.
o que essa mulher tem como base na vida dela. Um dos princípios, para exemplificar, é ser inconformada. Então, uma mulher que ela é inconformada, ela não aceita a realidade que ela está, por mais que seja difícil. Então, eu tô passando por isso agora, eu entendo que é um momento difícil, uma situação desafiadora, mas eu mereço mais, mas eu vou ultrapassar isso aqui. Mesmo que eu não consiga nesse momento, ou mesmo que eu não tenha as ferramentas. Então, ser inconformada. E o módulo número 2... depois de você entender todos os princípios que forjam essa mulher, aí eu ensino o passo a passo de cada letra. Como você se tornar uma mulher mais linda, mais ouvida, admirada, atraente. Então eu passo um passo a passo com tarefas, exercícios e exemplos para que a sua mente expanda. A partir do momento que tem essa expansão, a gente consegue aprender muito mais. E você tem algum encontro online com essas alunas ou é só a plataforma e a pessoa tem acesso a você para poder melhorar as suas ferramentas? Como que você faz? Eu tenho uma imersão online, né? Que são 4 horas de conteúdo. Então, além da plataforma, uma vez ou outra eu abro turma para as imersões online. Sábado agora teve a última imersão com as minhas alunas, né? Então, todas que entraram no Lado Vi tiveram acesso a essa imersão de 4 horas. São 4 horas intensas ali, eu respondo elas, passo princípios, muitos ensinamentos que elas vão levar para a vida e vão desenvolver. Então, a gente tem alguns processos, né? O primeiro deles é o Mulher Lado Vi, depois dele você participa da imersão. E o último é um acompanhamento. Você pode começar pelo acompanhamento? Pode, mas nem todo mundo, né, acha que é o momento certo. Então, são 3 etapas. Tem o Lado Vi, tem a imersão e tem um acompanhamento individual. Ela escolhe qual é o melhor que se adapta naquele momento. E olha que legal, né? Então tem várias formas da gente... Isso que eu falo, né? A gente tá numa fase da vida, numa era, que além do digital trazer tudo isso para você, né, recursos, ferramentas, traz de uma forma simplificada, porque não tem mais aquela coisa do tradicional. Hoje em dia você quer saber o que você está comprando, nem que seja um tratamento para você, porque ninguém mais quer perder tempo, né? Eu acho que não dá mais tempo pra gente perder, né? E Paty, esse método você desenvolveu depois de algum fato importante na sua vida, ou porque você viu essa necessidade já pela sua profissão? Porque a gente sabe que situações na nossa vida viram a chave, né? Mudam a nossa vidinha. E depois a gente entende por quê. Aquela hora você fala, oi, e aí, cadê o chão? Mas onde que eu vou? E depois a gente vai e arrasa e fala, nossa, era pra isso, né? Realmente. Eu aplicava isso de maneira muito, como pode dizer, natural no dia a dia, sem perceber. Mais informalizado, né? Isso. Mas eu percebi uma necessidade de montar essa estrutura, esse método depois que eu passei por uma separação, né? Então eu fui casada há quase uma década com o pai das minhas filhas e eu tive um impacto muito grande, né? Porque além dessa situação, passar por tudo que a gente passa dentro de um relacionamento, que muitas vezes tem abuso, muitas vezes tem conflitos, muitas vezes a gente se anula para viver algo. Então no meio do ano passado eu me separei e aí eu tive um baque, assim, um boom, porque eu fiquei sozinha, perdi tudo, absolutamente tudo, me tiraram tudo. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer com 3 crianças? Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho 2 gêmeas de 5 anos e uma de 11 anos, a mais velha tem 11 anos. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu fui lá no fundo do poço. Sim. E aí eu precisei me reconectar com todos esses princípios, entender o que de fato eu merecia na minha vida. E eu comecei esse desenvolvimento de ter um foco para onde eu tô indo, o que eu mereço, o que eu quero, né? Desenvolvi esse método e comecei a aplicar ele no dia a dia. Já aplicava na vida, whatever, com as minhas alunas. Eu falei assim, agora eu preciso realmente intensificar isso aqui. Fazer então, isso de forma, né, intencional. Como isso, você acha que essa sua separação mostrou para você um propósito mais direcionado? Mais direcionado, porque eu tive que me reinventar, fazer do limão a limonada. Eu sempre falei essa frase para as minhas alunas: você pode morrer em vida ou renascer das cinzas. E quando a água bate na bunda, a gente não tem opção de ficar ali parado afogando. Principalmente quando a gente é mãe, a gente tem 3 filhos. Sim. Porque eu não tinha recurso, saí com dívida, o aluguel batendo na porta. Teve uma hora que chegou que não tinha comida em casa. Minhas filhas falaram assim, mãe, eu tô com fome. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Sem rede de apoio, eu regacei as mãos e falei assim, então é agora. Ou é agora ou nunca. Então a hora é agora. Fui atrás de me desenvolver pessoalmente, porque eu entendi que eu só ia chegar
se a minha mente alcançasse. Então eu comecei a fazer todo um movimento, entender qual era o meu ponto de partida, qual era o meu ponto de chegada, porque o processo não acaba nunca, mas entender o que eu realmente queria, o que eu precisava me desenvolver ali nesse período. E eu falo que esse período de 1 ano, eu cresci 10 anos em 1 ano. Cresce mesmo. Decidi viver algo completamente fora daquilo, de tudo que eu tinha vivido. Então, e assim, né, gente, 3 filhas, o que você quer? Você quer que essa empresa dê certo? Sim, é a primeira empresa. É a primeira empresa. Então, assim, isso é muito sério, né? As pessoas não têm dimensão do que é você pôr um filho no mundo, né? Porque a gente tem responsabilidade sobre o desenvolvimento dessa vida. Você queira ou não, meu amor, porque se você já tem o filho, já é seu. E às vezes eu vejo as pessoas, eu me separei também, fiquei 23 anos casada. E quando eu me separei, foi bem difícil essa parte das crianças, essa parte de me reinventar, eu sempre fui um pouquinho mais prática, Mas a questão dos meninos, assim, o meu sofrimento foi de pensar no sofrimento deles, né? E entender que aquilo, de alguma forma... Porque o que eu sempre pensei? Eu não vou viver uma vida que não é de verdade para estar casada. Jamais, jamais. Eu não indico, aliás, viu? Não vocês. Também, não indico. Não indico. Nem por um cartão de crédito, muito menos, né? Muito que a gente vê muito isso acontecer. Muitas por um padrão de vida. Por conta do... As pessoas se diminuem para caber naquilo. Elas não entendem isso é muito pouco da potência vida. Que elas têm. E isso você ensina pro seu filho nas suas atitudes, porque é muito mais sobre o que a gente vive do que sobre o que a gente fala. E os filhos percebem essas coisas no detalhe, né? Então, assim, tem gente que fica aí, mas eu tô há 50 anos casada e faz 20 anos que não dorme no mesmo quarto que o marido. Então, assim, isso não condiz, né, com o que Deus quer na nossa vida, com o que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Então, é muito sério isso. Então, assim, eu imagino que nessa hora a sua força veio, porque você tem um perfil de fênix mesmo, mas que também pelas suas filhas, para você ensinar elas a terem amor próprio, se respeitarem e saber que sim, que a gente tem problema, mas que a gente resolve e que a gente vai pra frente, né? E que é pra frente que se anda, né? E que dá certo. E que dá certo. Porque assim, eu tenho um pouco dessa questão de, nossa, que legal, que sucesso, tá dando certo o salão, tá incrível. Meu, é minha vida isso aqui. Não me imagino fora disso. Sim. Mas se eu estivesse vendendo roupa de ginástica, eu ia dar certo do mesmo jeito. Porque eu decidi dar certo, porque eu escolhi dar certo, né? Então, trabalhar essa mentalidade, né? Faz toda a diferença. E essa virada, né? Você transformar isso realmente num fator de transformação na vida das pessoas, né? É lindo de ver. E Paty, fala, porque assim, a mulherada tem a questão da separação, é muito pessoal, né? Eu não indico que as pessoas se separem, não é isso também, né? Sim. Eu só indico que as pessoas tenham uma vida de verdade. Mas tem muita mulher que tem medo, né? De tomar essa decisão. O que você fala para essas mulheres? O que você, como terapeuta mesmo, você falaria para uma mulher que, ela acha que na vida dela não tem mais jeito e que, nossa, sei lá, vou começar tudo de novo, né? Porque a gente ouve de tudo, né? Uhum. O medo, ele é muito comum acontecer, porque o medo é o quê? É um aviso. Olha, você pode morrer ali, você pode passar por dificuldade. Então, o medo, ele é muito comum, tá? O que eu falo para essa mulher? Você precisa entender que você é o melhor investimento. Então, se você não está investindo na sua mentalidade, se você não está investindo no seu autocuidado, se você não está olhando para os âmbitos que são importantes para você, cuidado, porque é isso que vai te fortalecer para viver a vida que você quer, seja com essa pessoa, ou seja com uma outra pessoa, ou seja sozinha. Sim. E você vem fazendo isso muito bem, obrigada. Mas você precisa se posicionar. Tá? Não aceitar o cômodo, porque às vezes a gente fica com a autoimagem tão distorcida que a gente não se sente merecedora de algo melhor, acha que é assim mesmo, todo homem é assim, ou todo relacionamento é assim, ou eu não vou encontrar nada melhor, ou não se sentem capazes de construir uma vida que dê segurança financeira, segurança emocional, porque elas já estão tão acostumadas a viver aquilo ali que elas nem sabem o que é viver uma vida diferente daquilo. Sim. Então por isso que vem o medo do desconhecido, o medo do novo. Então não faça loucura, não saia, abre a porta e sai amanhã. Se você tem esse medo, se prepare para isso. Se você não tem condição de fazer isso amanhã,
Se prepare. Prepare mentalidade, se prepare financeiramente, tenha projetos, volte a sonhar e volte a investir em você. Porque a maturidade emocional, se ela treinar esse músculo emocional, ela vai ter força para entender, isso aqui não faz sentido para mim. Isso aqui é o que eu quero viver. Gente, é assim, né? Olha no espelho e se respeita, né? Se respeita. Porque eu acho que isso é o princípio. Porque se você não se respeita, quem vai te respeitar? Quem vai te respeitar? Né? Independente do que você estiver fazendo na vida pessoal ou profissional. Isso serve para os dois lados, né? Porque, claro que a gente quer se desenvolver financeiramente, afinal de contas, o dinheiro traz liberdade, traz, né, muita coisa boa, muitos recursos, muitos acessos. Mas não é só isso, né? Nossa. É você entender que é você, né? Então, assim, tem muita gente que fala assim, não é por você, é por quem, né? A gente tem filho, então, assim, já é um fator motivacional nato que você queira ou não queira, é melhor você se motivar. Então, assim, né? Mas, e você? Porque também seus filhos crescem, vão viver a vida deles, né? É o seu melhor investimento, tem que ser. E você tem que cuidar de você por conta disso. E, Paty, quando você vê essa mulher desabrochando, né, e vendo que ela pode mais, muitas vezes elas acham que vai resolver aquilo e tá tudo bem. Gente, depois é pior, né? Porque antes de melhorar, piora, né? Sempre. E essa questão de traição, né? É muito sério, porque às vezes as pessoas acham que traição é uma coisa só de relacionamento. E, gente, não é traição, é no trabalho, traição é num amigo, traição é o que gera muitos traumas na gente, né? Eu tive uns problemas operacionais que, bem ou mal, foi por uma traição, né? Por eu ter confiado demais numa pessoa, que eu tive que reformular toda a minha empresa, por exemplo. Aí a gente muda, né? Porque assim, a situação muda, tudo faz a gente, vai moldando a gente, né? E aí você não pode não acreditar mais nas pessoas. Mas você também não olha para as pessoas do mesmo jeito que você olhava, né? Então é muito complexo. Então, assim, se tá difícil, se você tá com dificuldade, procura ajuda, porque às vezes não vai doer tanto se você tiver uma pessoa dessa na sua vida, né? Porque só você fazendo nossa, força gente, do braço, porque é complicado, né? Então, se você sofre, uma perda financeira por uma operação errada, você vai desconfiar de todo mundo, você vai contar as moedas, você vai fazer aquilo que talvez você nunca tenha feito, né? E uma das coisas que eu fiz na minha vida é entender por que isso está acontecendo, né? De novo, né? Porque assim, você leva um tropeção ali, você tropeça aqui de novo, aí você quase tropeça ali, você fala, opa, pera um pouquinho, né? Algo em mim será que eu não aprendi o que eu tinha que aprender? Então, assim, essa coisa que hoje as pessoas falam muito sobre repetir padrões, né? Você trabalha com isso, você traz isso também nesse método, como que você faz? Porque se a pessoa fala, de novo eu fui traída, de novo me passaram para trás, porque eu fiz uma promessa para mim há um tempo atrás que ninguém mais ia me passar para trás. Ó, vou até me emocionar. E aí, o que a gente faz nessa hora? É você, porque ninguém vai fazer isso por você. E é no detalhe de você não aceitar que a pessoa ali fale com você de qualquer jeito. Sim. É no detalhe. E você muda a sua vida, né? E aí, como é que você fala? Como é que você lida com isso? Porque a pessoa fala assim, não adianta, comigo é assim mesmo. Comigo eu sempre faço e sempre, ou eu só arrumo dedo podre, né? Tem muito isso, a mulherada traumatizada, toda, né? Sim, a grama do vizinho é sempre mais verde, eu sempre caio nisso. Então, assim, padrões... E aí acontece, gente. Sim, padrões, eles existem e a gente se sabota o tempo inteiro pra viver no mesmo ciclo, no mesmo sistema. Gente, mas a gente é inteligente, a gente não podia fazer isso. Não podia, mas internamente a gente não consegue controlar. Então, quando eu vejo, eu já me relaciono de novo com uma pessoa, eu não analiso os sinais, então é muito interno. Gente, os sinais, isso é verdade, existe. Porque depois que acontece algumas coisas, a gente fala, nossa... Mas eu não ouvi os sinais, né? Não ouvi os sinais. E estavam lá desde o início. Então, sim, a maioria, 99% das pessoas repetem padrões. E é o que você fez. Você já tomou tantas facadas que chega uma hora que você fala assim, não, peraí. Chega, né? Chega. E precisa existir uma decisão interna, então você toma essa decisão e você começa a ficar atenta a todos os sinais. E é o que você falou, se posicionar para o novo. Não vai ser fácil.
porque eu preciso falar não, aquilo vai me incomodar, eu preciso abrir mão de coisas que para mim eram convenientes, então eu preciso estar posicionada e fazer aquilo que é desconfortável, porque se eu tô num padrão, aquilo flui de maneira muito natural, o erro acontece de maneira muito natural, quando eu vou ver eu já perdi a dieta de novo, já faltei na academia, e eu vou só repetindo esses padrões. Eu não consigo, é muito difícil pra mim, porque a fulana consegue, porque a fulana tem mais dinheiro, porque a fulana tem mais recursos, tem mais oportunidade, e eu vou me contando essas histórias pra manter. Mas a partir do momento que eu falo assim, chega, eu vou tomar as decisões da minha vida, eu vou fazer acontecer, você começa a encontrar os caminhos para que isso não aconteça mais. Então, de início vai ser desafiador, você vai ter desconforto, como nós falamos, ser viril. Eu quero ser uma mulher feminina. Como é que eu faço? Eu entendo as coisas que eu preciso fazer e eu vou tomando decisões, eu vou aceitando, eu vou me abrindo aos poucos. É difícil? É incômodo, porque não é natural. Mas se você ultrapassa esse obstáculo e se você decide quebrar esse padrão, acontece, é natural. Não é do dia pra noite. Então não adianta ser imediatista, eu quero um prédio inteiro, lindo, maravilhoso, quero construir um salão desse aqui amanhã, semana que vem, mês que vem eu já quero ter um faturamento lá em cima, eu quero ter uma vida profissional maravilhosa. Espera aí, você não tem nada hoje. Então é importante visualizar isso a longo prazo, mas construir no presente, sem imediatismo, porque as pessoas elas paralisam muito por querer algo para ontem. E aí é o nosso lado mimada, né? Menina ali de querer a todo custo, sem pagar o preço, sem construir. Porque essa questão é para todas as áreas, né? O processo, né? Então, assim, buscar um tratamento, buscar desenvolver uma mentalidade, também é um processo, né? Também. E você só vai dar certo, só vai realizar e só vai se tornar essa pessoa que você quer se você respeitar o processo. Qual a diferença das pessoas que não conseguem atingir seus objetivos? Elas param. Né? Então, assim, eu vejo porque eu acabo trabalhando com o desenvolvimento profissional das pessoas, né? Você com o pessoal, eu com o profissional. E o que acontece? O que eu vejo muito claramente, né? As pessoas começam com aquela empolgação e faz, e aí, de repente, ela para, né? E aí você fala, nossa, mas eu quero isso. Quanto você quer? Quanto você quer? Quanto você está disposto? Um exemplo que eu dou muito claro para as minhas alunas é do exercício. Hoje elas iniciam na academia, aí elas se comparam, elas olham a academia pessoas... acabou comigo. Para as pessoas que estão em volta, e elas falam assim, nossa, eu quero tanto aquele corpo, eu quero tanto chegar naquele peso. E aí eu dou um exemplo assim, você quer tanto, mas se eu te convidar para ir treinar comigo, vamos treinar comigo, Paty? Vamos lá. Você não treina nada, entendeu? Você se compromete com a academia, paga, não vai. Aí você fala assim, não, Paty, esse mês eu decido que vai. Aí eu falo assim, então tá bom, vamos lá fazer um treino comigo? A gente vai treinar todo dia, 6 vezes na semana, a gente vai fazer cardio. Aí você fala, vamos. Aí você aceita o meu convite. Chegamos na academia, eu falo pra você assim, ó, hoje vai ser treino de perna. A gente vai pegar 240 quilos no leg press. Aí eu coloco o peso e falo assim, vamos, Paty. Bora, aí você vai falar assim, eu não consigo. Esse peso vai cair. Louca? Esse peso vai cair em mim. Eu falo assim, como você não consegue? Vamos, bora, você consegue sim. Aí você fala assim, não consigo. Aí você vai ser forçada a tentar. Você vai tentar, você vai falhar. Hoje eu pego 240 quilos no leg press. Tá, esse aqui é o momento humilhação desse podcast. Sapateando na cara da sociedade, abre aspas, fecha aspas. Voltando. Hoje eu pego, mas foi um processo para chegar aqui. Hoje o meu corpo ele tá fortalecido, ele tá preparado para isso. O seu corpo talvez não estaria. É isso que as pessoas fazem em todas as áreas da vida. Então, talvez é uma academia, talvez é uma alimentação, talvez é profissional. Elas querem um resultado para ontem, elas querem pegar uma carga que elas não estão preparadas. Então, o seu músculo não estaria preparado para esse tanto de peso. Mas muitas vezes o seu músculo emocional também não está. É o dia a dia, é a constância. Então, começa com o que você tem, começa com o que você pode. Paty, vamos treinar juntas? Coloca 20 quilos de cada lado. E você acha que isso acontece porque as pessoas são imediatistas ou porque as pessoas se comparam demais? Se comparar, ser imediatista, o mal do século é o que você falou. A gente quer muitas coisas para ontem, a gente não quer esperar. Então, viver o processo é importante, viver a estação é importante e entender qual é a sua limitação. Então, fortalece esse músculo emocional. Eu não vou nada na academia. Comece uma vez por semana.
sabe? Vai lá, se compromete. Mais uma vez por semana é muito pouco. Aí você se subestima e acaba não fazendo nada. É igual ler, né? As pessoas me veem lendo, eu sou psicopata do livro. Que aí às vezes, nossa, Patrícia, já acabou aquele livro? E assim, eu não consigo ler. A pessoa já fala, eu não consigo ler. Você vai esperar o quê de você, se você já tá falando isso, né? Então é a mesma coisa que eu falo. Se você não consegue de um jeito, talvez você consiga do outro. Se você precisa muito daquele conteúdo, hoje tem audiobooks e tal. Eu não, eu sou tradicional, gosto de um livrinho de papel e tal. Só que eu leio facilmente um livro em 2 dias, assim. Uau. Né? Então mas porque eu sempre gostei disso, né? Já é natural. Já é natural pra mim. Só que se eu precisar dar um conselho, uma coisa que funciona porque a gente só pode dar conselho com aquilo que funciona pra gente, Sim. né? Porque senão fica incongruente. Mas assim, uma das coisas que eu acho que funciona e que isso desperta em várias áreas é você fazer aquele método Pomarola. Então, se você colocar lá 20 minutos, vou ler 20 minutos. E foca, isso também porque o TDAH, muito boa tarde, eu já uso isso comigo para várias coisas, porque a minha mente é aceleradíssima, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, isso custa para mim, porque a gente faz, eu acho lindo quem faz as coisas, uma coisa de cada vez, eu acho, assim, incrível, mas eu não sou assim, então, assim, pelo menos 2 ou 3 coisas eu tô fazendo ali, mas isso já é um pouco da mulher, né? Perfeito. Porque, assim, você tá aqui, eu tenho certeza que você tá pensando nas suas filhas, que você já sabe o que você vai passar para pegar no mercado, diferente do sexo masculino, muito boa tarde, que eles realmente não conseguem, e aí acaba que eles têm esse diferencial, né? Então eles não conseguem pensar na janta e fazer o que eles estão fazendo agora, né? Então é diferente, então o homem ele já separa o que é um facilitador, e aí, mas assim, eu acho que também as 2 coisas, né? O livro funciona muito, 2 páginas, então, se propõe um desafio, sei lá qual, se isso realmente faz sentido para você. Por dia, sabe? Tem pessoas que colocam meta, eu vou ler um livro por mês, mas nunca leu, né? E nunca vai ler, gente, porque não vai finalizar o livro. Vai acontecer o que ela vai iniciar, não vai conseguir, porque o músculo emocional não está fortalecido, ela não é acostumada com aquilo, vai parar. E aí vem o que? O sentimento de fracasso, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, tudo que eu começo eu não termino. E aí vai empilhando fracassos. Quero começar a ler, quero desenvolver essa habilidade de Dona Patrícia, que lê um livro em 2 dias. Eu não tenho essa habilidade que você tem. Se eu quiser começar, eu preciso começar aos poucos. Começar aos poucos. E assim, entender que livro que você lê de manhã, que livro que é à tarde, sabia? Que livro também não é assim, vou ler esse livro porque fulano me indicou. Se você tem que gostar do assunto, ter interesse para a coisa acontecer. Às vezes eu leio 3 livros ao mesmo tempo, mas por quê? Porque são momentos diferentes e assuntos diferentes. Então eu consigo ler 10 minutos de um assunto e 10 minutos do outro, porque eu quero finalizar aqueles conteúdos, por exemplo. E eu já faço isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que realmente, né, tudo é questão de interesse e a prioridade é a gente que faz, né? E aí, realmente, se você não gostar do processo, você nunca vai conquistar nada, né? Exatamente. Então, assim, de dicas práticas, o que você poderia trazer aqui para nossa ouvinte, para ela cuidar da mentalidade, fora comprar o seu curso, entrar na imersão, né? Fora acessar as redes sociais da Paty para vocês terem ideia de todo esse recurso que ela traz, que é muito importante, que isso realmente muda a nossa vida, né? E tudo começa pela mente. O que de prática, assim, para a mulherada já começar a colocar hoje na vida real? Hoje em prática, tá. Primeiro passo, entender quem você quer se tornar. Então, a mudança de autoimagem ela é muito importante. Eu preciso me visualizar da forma que eu gostaria. Segundo, não ter imediatismo. Comece com o que você tem. Então, se eu quero começar a me cuidar, qual é o primeiro passo? Qual é a falha? Eu coloco 10 coisas que eu quero mudar na minha vida, eu quero começar de uma vez só. Escolhe uma das coisas. Desenvolve ali a sua autoimagem, entende onde você está, onde você quer chegar e qual é o caminho. E trabalhar bastidor. Trabalhar bastidor é muito importante para você desenvolver ali o seu músculo emocional, fortalecer a sua crença de capacidade, a sua crença de merecimento. E conforme você for tendo micro resultados, já vai te dando um gás. Então, à medida que você vive o processo, você decide viver o processo,
é fato, é comprovado, você vai alcançar. Então, inicialmente, o que eu posso fazer? Sair do podcast, já vou aplicar. Entenda quem você quer se tornar. Qual é o objetivo? Pelo menos um desenho assim, pelo menos o básico. E depois comece com o que você tem, um passo a cada dia. Escolha uma das coisas para você mudar na sua rotina, na sua vida hoje, naquilo que mais está te incomodando. Comece hoje com o que você tem. Defina algo real para você iniciar. E mentalidade, seu corpo só chega até onde sua mente alcança, e é trabalhar a mentalidade de fato. Gente, que história incrível, né? Que ferramentas maravilhosas que a Paty está trazendo aqui pra gente. E agora nós vamos para um segundo momento desse podcast, que nós vamos inaugurar alguns quadros que vieram para ficar. Então, a partir de agora, olha que você, sua honra de você começar estreando os nossos quadros. E o primeiro quadro é o quadro Leste Educa, que é mais ou menos o que a gente já falou, mas agora para você dar aquela resumidinha mesmo para nossa seguidora sair com uma missão aí, uma ferramenta, uma coisa que ela consiga fazer. Esse mindset de crescimento, né? Então, como você pode incentivar a pessoa a cultivar uma mentalidade de crescimento, especialmente quando essa pessoa já teve algumas falhas? Tá. Primeiro passo, ela vai sair daqui e vai listar tudo que é de desafio para ela hoje. Por exemplo, ela tem dificuldade para academia, isso atrapalha no meu objetivo. Lista todas as dificuldades. E segundo passo, que é o que eu passo para as minhas alunas ou para as minhas mentoradas em sessão. Entenda o que você quer viver de fato. Então, você vai listar todas as suas dificuldades hoje e o seu ponto de partida. Segundo, você vai entender qual é a vida que você deseja viver. Para onde você está indo, porque muitas vezes a gente não consegue chegar porque a gente não tem clareza. Então, Paty, hoje eu não consigo entender tudo que eu quero. Começa e vai dando clareza aos poucos. Então, você vai fazer duas listas, uma daquilo que é tudo de dificuldade para você e a outra daquilo que você quer viver. Agora, foco em hábito. Qual hábito você considera fundamental para o desenvolvimento pessoal? Hábito, cuidar da mentalidade é o número 1, mas eu tenho uma coisa que eu sempre digo: a primeira hora do meu dia vale ouro, porque a primeira hora do meu dia, ela pode nutrir um dia maravilhoso ou um dia destrutivo. Então, se eu já acordo colocando o meu celular no modo soneca, se eu já atraso o meu café... É essa informação que você está passando. Sim, eu vou expandir... Atrasar o dia inteiro. Exato. Viu? Muito boa tarde, você que não é pontual. Sim, você consegue... Você já se posiciona de uma maneira ruim no seu dia. Então, já vai te liberar ali cortisol, você já vai se sentir incapaz, porque você tá perdendo pra você mesma, você tá perdendo pra sua cama. Então, a primeira hora do seu dia vale ouro. Defina ali um autocuidado, um skincare, academia. Eu amo treinar de manhã, porque você já libera os hormônios bons. Inicialmente não vai ser bom, porque você não tem o hábito, mas depois isso vai se tornar fantástico. Primeira hora do dia, investe. Foco. Faz a total diferença. Agora o quadro verdade, mentira. Verdade ou mentira. Então eu vou fazer as perguntas, você me fala verdadeiro ou falso, tá? Combinado. A autoestima é um pré-requisito para o sucesso profissional? Verdade. A gratidão é uma ferramenta poderosa para aumentar a felicidade? Verdade, com certeza ser embaixo. A zona de conforto é um lugar seguro para se proteger das decepções? Não. Viu, gente? É isso, né? A gente tem que ser prático assim, como esse quadro, para você realmente transformar no detalhe o seu dia, a sua vida, né? E agora, o último quadro é pense fora da caixa, né? Então, vamos lá. Uma pessoa em crise existencial. Você perde tudo o que você tem de um dia para a noite, né? Então, de repente, você se separou ou o seu marido faleceu, porque essas coisas que tiram o chão, né? Um desses fatos da vida. Como que você reconstruiria a sua vida, encontraria um novo propósito, assim, do nada? Porque as pessoas, essa coisa que a gente falou de pôr prazo. O quanto de prazo você... Eu sei que não existe receita de bolo, gente, não é isso. A gente está tentando só trazer uma praticidade aqui para vocês terem como, né? O que você traria aí para essa pessoa fazer com essa situação extrema? Tá. Primeiro passo é você entender a estação que você está vivendo. A minha estação é diferente da Paty, que é diferente da sua. Talvez você tá num puerpério, talvez você tá grávida, talvez você se separou e tá com criança, talvez você se separou e tá sem criança, talvez você tá muito bem casada, mas tá com dificuldade na vida financeira. Entenda qual é a sua estação e não queira pular etapas. Então, se eu tô num puerpério, se eu tô passando por um momento desafiador, delicado, eu vou querer viver como a Patrícia, que já tem as filhas aí grandes, que faz academia, que acontece? Não,
eu vou entender o meu processo, a minha estação. Eu vou respeitar esse momento. Se eu tô passando por um momento de divórcio, eu preciso viver esse luto. Não vai ser do dia pra noite. Então eu preciso respeitar a minha estação. E ir visando sempre, eu estou aqui, seja inconformada, eu estou aqui, mas eu não vou ficar por muito tempo. Então, quando eu tenho momentos difíceis no meu dia a dia, na minha semana, porque às vezes a gente tem bad, sim, né? A gente tá tudo bem. Dia tá não é todo dia que a gente acorda, paz e amor, não. Então, o que eu faço? Hoje eu vou me permitir passar por isso. Vou me permitir chorar, vou me permitir desabar, vou viver esse dia de caos. Amanhã é um outro dia. Então eu me comprometo comigo que hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou levantar pronta para viver um dia extraordinário. Então se permita passar por esse processo, respeite a sua estação e durante esse período vá construindo aos poucos uma nova estação, porque eu só consigo colher o fruto que eu plantei e reguei. Então viva a sua estação, respeite a sua estação e se prepare para uma nova estação. E para aquela pessoa que tem medo do fracasso, então assim, ela está prestes a realizar um sonho ou ela está prestes a ter uma conquista, né, que ela, faz muito tempo que ela está querendo aquilo, que tem muita gente que é assim, quando vai chegando ali, a pessoa para por medo de fracassar, né? As pessoas paralisam mesmo, né? Isso é muito comum, né? O que você daria de conselho para essa pessoa? Que às vezes a pessoa não identifica que é o medo do fracasso. Fala, não sei por que eu não chego lá, né? Mas é inconsciente, né? É inconsciente, a gente projeta isso. Então, qual é o nome disso? Eu tenho até um nome para isso, obstáculo projetado. Quando a gente está diante de algo muito grande, uma próxima fase, um próximo degrau, eu tenho a mania de me sabotar. Por que isso acontece, Paty? Que eu não estou familiarizada com essa nova etapa, tenho medo e eu projeto um obstáculo. Então eu estou perto de uma promoção, eu engravido. Estou perto de conquistar alguma coisa, vou lá e não vou. Fujo da reunião, acontece alguma coisa, bato o carro. Isso é um obstáculo projetado. E se acontece projetado. alguma coisa que acontece alguma coisa que não é de controle da pessoa. Exatamente. Existe o obstáculo projetado, ou seja, nós projetamos de maneira inconsciente e nós atraímos obstáculos externos também. Então, quando você passar por isso, você tem que ter consciência. Estou passando por um obstáculo projetado. O que eu vou fazer diante dessa situação? Eu vou paralisar ou eu vou avançar? Porque quando eu decido ultrapassar esse obstáculo, que eu estou tendo consciência, isso é um obstáculo. Eu estava indo para uma reunião, bati o carro, isso é um obstáculo. Se eu me paraliso e falo assim, não, eu acho que esse emprego não é para mim mesmo, eu começo a acreditar que aquilo não é para mim, ou Deus não quis assim. Na verdade, é um obstáculo projetado que está entre você e a sua nova fase. Paty, o que eu faço quando isso acontecer? Decido ultrapassar. É difícil, aconteceu agora, me sabotei, tá tudo bem, semana que vem eu me preparo, eu vou de novo. Tá tudo bem, eu me preparo, mês que vem, eu vou fazer. Então, tive um obstáculo projetado, me sabotei aqui, respeita o processo, aceita, não se culpa e se prepara para ultrapassar esse obstáculo. Ai, muito obrigada. Gente, então é isso. Diminua a velocidade, mas não pare. Esse é o resumo desse podcast, tá? Então, se você quer saber mais sobre mentalidade, sobre como se desenvolver, você que é mulher e quer fazer a sua vida em 2025 diferente, já começa a seguir a Paty, ver como é que ela tá aí com a programação dela, desses cursos, dessa mentoria, de tudo que ela oferece, porque ali tem muito conteúdo. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês sigam, compartilhem. Aquela sua amiga chata que só dá problema, indica pra ela também. Indica pras amigas legais, né? Indica pra mãe, indica pra todo mundo. E segue a gente no YouTube. Beijo. Beijo.